Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui para mim, boa tarde, né? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Eu sou estudante de primeiro semestre do curso de Psicologia e eu estou aqui nesses vídeos compartilhando com vocês o meu estudo, né, a respeito da história da psicologia, tá? Estou compartilhando o meu entendimento, aquilo que eu fui buscar de conhecimento e eu espero que ajude todo mundo, tá? Antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu estava aqui assistindo nas redes sociais um vídeo, né, da Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente, né? Não vou entrar em assuntos políticos, a ideia não é essa, né? Mas eu achei assim muito bacana o que ela coloca no vídeo, né, enquanto material de reflexão para a gente. Dando uma resumida, ela está fazendo uma crítica ao capitalismo e nessa crítica ela destaca um pouco vamos dizer assim, um ponto de vista, né, que eu achei muito interessante, tá? Ela vai falando do consumo, né, do consumismo que existe, que está presente, que é uma das esferas do capitalismo. E ela estava dizendo o seguinte, que o ter, ele é limitado, ele se esbarra, né, dentro de uma possibilidade que em algum momento acaba, né? Nós estamos inseridos num planeta de recursos finitos. E o capitalismo, ele é uma filosofia de produção e de consumo infinito, né? Então, a crítica dela cai justamente em cima disso. Então, ela estava colocando assim que o ter, ele é finito, mas o ser, ele é infinito. Você pode ser o que você quiser, né? Eu achei muito interessante, porque a gente associa muito a nossa identidade àquilo que a gente tem, né? E essa é uma ideia muito vendida realmente dentro do capitalismo, a gente compra sem perceber, né? E vai consumindo, 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 e o resultado a gente já percebe, né? O clima está aí contando para nós, para onde é que nós estamos caminhando, né? E eu gostei muito, tá? Gostei muito, achei interessante, por isso, né, que eu resolvi compartilhar aqui com vocês, tá bom? Agora, no vídeo anterior, nós falamos sobre o feudalismo, né? E agora eu vou voltar um pouquinho, vou dar um passinho para trás aqui, na nossa linha do tempo, e vou me focar num pensador, o Santo Agostinho, que ele estava ali, nessa transição da Idade Antiga para a Idade Medieval, né? Então eu estou falando desse cara que nasceu em 354 depois de Cristo e viveu até 430. Antes da gente esmiuçar realmente a importância, o pensamento dele, vamos dar uma olhada aí na nossa linha do tempo, o que é que nós temos como herança para esse período. Esse período agora, a gente vai se concentrar um pouco nos acontecimentos que vão do século I ao século V. Tá? Então nós temos como herança nesse período a Grécia, que havia sido conquistada pelos romanos, isso eu estou falando de 168 a.C., estou falando do período que é ainda anterior ao imperialismo propriamente dito do Império Romano, né? Que foi acontecer para valer lá em 27 a.C., né? Mas Grécia já havia sido dominada pelos romanos. Quando a gente pensa numa questão de dominação, né, de uma civilização pela outra, a gente precisa pensar que isso vai trazer impactos para a cultura dessa nova realidade que vai surgir, né? Então, a nova cultura que surge após este domínio, nós chamamos de greco-romana. Quais vão ser as características, né, dessa nova cultura? Nós vamos ter aí a presença de duas línguas, o grego e o latim. Nós vamos ter uma religião politeísta, vamos ter inclusive figuras femininas no papel de deusas, né? A influência de pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles.
E uma outra observação que eu quero fazer é que eu estou nesse momento me ambientando com a ferramenta CapCut para a edição dos vídeos. E eu acredito que esse vídeo que vocês estão aqui assistindo, eu finalmente já consegui fazer algumas edições, né? Então, a minha vida é corrida, eu trabalho, assisto aula, estudo, preparo o vídeo, agora arrumei mais a edição do vídeo, né? Então, espero que vocês estejam gostando, que esteja ficando um pouco mais interativo, tá bom? Então agora a gente já entendeu um pouco ali esse contexto onde vai entrar Santo Agostinho com seu pensamento, né? Então, Santo Agostinho, ele teve aulas com um filósofo platonista nascido no Egito, de nome Plotino. O Plotino, sendo um dos fundadores do que se convencionou chamar de neoplatonismo. Tá? O que é o neoplatonismo? É uma corrente filosófica fundada por Amônio Sacas no século III, a partir de uma interpretação espiritualista e mística das ideias de Platão. Tá? Essa corrente, o que é que ela traz de novo aí em cima das ideias de Platão? Ela vem defender uma teoria que a gente chama do uno, que seria o todo. A fonte do universo, a fonte da criação, de tudo aquilo que existe, estaria sobre a criação e controle deste uno. Inclusive a alma seria uma manifestação do uno, estabelecendo um monismo idealista que influenciou tanto as religiões pagãs, aquelas que estavam fora da linha do cristianismo, quanto, sobretudo, o próprio cristianismo. Então nós temos aqui uma evidência muito real da transição da herança grega politeísta para uma filosofia moniteísta que a gente vai encontrar dentro do cristianismo. Então o neoplatonismo, ele vem carimbar de fato essa transição de cultura religiosa politeísta para uma cultura religiosa monoteísta. Tá? Então, aqui a gente tem um fato muito importante. Tá? Quais eram as ideias de Platão? Agora, para a gente poder entender e começar a correlacionar uma coisa com a outra. Platão estabelecia que havia um limite na compreensão em relação ao mundo para o homem, né? Através da percepção, porque a percepção chega para nós através dos nossos 5 sentidos. Então, para o Platão, você vai ter uma limitação aí. Se você tentar codificar o mundo, tentar se codificar através da percepção, na visão dele, há uma limitação. Para Platão, a nossa alma, ela traria verdades inatas. Essas verdades, elas seriam lembranças de ideias perfeitas daquilo que a alma viu no mundo inteligível. Essa teoria, ela ficou conhecida como reminiscência. O que é uma reminiscência? É uma recordação, é uma lembrança de algo que a gente já viu. Tá? Então, essa teoria é a teoria de Platão. Agora, onde é que entra Santo Agostinho aí? Vamos lá. Santo Agostinho, esse cara que viveu 76 anos, veio muito tempo depois de Platão, ele foi bispo, ele foi teólogo, ele foi padre primeiro, ele foi filósofo, né? Ele foi o responsável por cunhar os dogmas da Igreja Católica e aquelas teorias que serviram de bases teológicas lá no começo do cristianismo, no início da era cristã, né? Então, ele fez isso de que forma? Utilizando-se um método filosófico característico daquela época, né? Característica daquele período da transição da Idade Antiga para a Idade Medieval, que era conhecido como patrística. Esse nome, acho que para a maioria de vocês vai ser um nome novo. A gente vai agora detalhar um pouco o que é essa filosofia que recebe esse nome de patrística. Então, a patrística é a filosofia que surgiu depois
da neoplatonista, que a gente já mencionou lá em cima, né? Essa filosofia, a patrística, ela vai se associar, ela vai colar com os pensamentos, ou melhor, colar nos pensamentos cristãos da época a filosofia de Platão. Então eles vão pegar a filosofia de Platão e vão colar nas filosofias do cristianismo, tá? Os padres tidos como apologistas no início lá do período cristão, dentre eles vale destacar o Santo Agostinho, eles vão se valer da patrística para dar mais poder de convencimento ao cristianismo que estava nascendo ali ainda. Ele ainda estava se firmando enquanto religião monoteísta e hegemônica. Ele ainda não era a religião hegemônica da época, né? Ele ainda estava se firmando ali. Então, a patrística ela vai fazer esse casamento aí, vamos dizer assim, da razão com a religião, né? Então, qual era a finalidade disso? É justamente validar um pouco mais os dogmas da igreja. E a partir daí, fazer com que o cristianismo fosse mais aceito, né? Fosse se infiltrando um pouco mais ali na população da época, na população ali da região, né? Até aqui acho que a gente já deixou assim bem tranquilo, né? Essa parte que é importante. Agora a gente vai detalhar um pouco mais aí com relação ao Agostinho. Diferente do que defendia o Platão, as nossas ideias aqui, gente, é a parte que é mais importante da gente começar a entender para onde que a coisa vai caminhar para respingar aqui na história da psicologia, tá? Então, olha, diferente do que defendia Platão, para Agostinho, as nossas ideias elas não seriam frutos da reminiscência, ou seja, elas não viriam fora de nós, né? Mas sim a partir de uma conexão com algo divino que já existiria dentro da nossa mente. Uma vez que para Agostinho nós somos frutos de uma criação, de um Criador perfeito, feitos à sua imagem e semelhança. Então, esse é o grande pensamento do Agostinho. Vamos seguir mais um pouco. Essa contribuição de Santo Agostinho, né, essa é a grande contribuição dele. Por quê? Porque ele cria aí uma virada de chave na concepção da mente, na concepção da consciência como fruto de algo que vem de dentro de nós. Ele estabelece aí uma nova base de pensamento que lá na frente vai influenciar outros pensadores, como Descartes, por exemplo, que vai formular que a razão é fruto das concepções internas do indivíduo. Então, o Santo Agostinho, ele cria aí uma mudança de paradigma, né? A partir de Santo Agostinho, a gente começa a ter o foco das nossas questões e das nossas produções voltadas para dentro de nós e não mais para fora, tá? E assim, para a gente poder só dar mais um destaque, esse vídeo vai ficar um pouco mais curto hoje, né? Porque o próximo vídeo eu também vou tentar dar uma enxugada e vou fazendo por assuntos um pouco mais focados, né? A presença de Santo Agostinho na figura de um pensador da época, e sendo ele um atuante ferrenho da Igreja Católica, mostra como as construções filosóficas da Idade Média tinham uma influência direta da Igreja Católica na formulação do conhecimento daquela época, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, que às vezes esses períodos aí, eles foram mais quietos filosoficamente falando, nesses períodos os pensamentos não fomentaram tanto, a gente começa a entender que esse também foi um período de grande efervescência intelectual, tá? Por hoje eu paro aqui e até o próximo vídeo.